Continuando aqui no vídeo 2, o 10º ponto que nós falamos para vocês, o 10º destaque é que o seu surgimento, ou seja, o início da sua revelação como pessoa e da sua atuação ou o seu ministério se dará por meio do seu plano de paz, ou seja, ele vai estabelecer uma aliança, um plano de paz com Israel, invocando uma espécie de paz mundial, tá bom? O 11º destaque que nós damos aqui é que ele será marcado pessoalmente por sua inteligência e persuasão, ou seja, vai ser um homem extremamente inteligente e persuasivo e vai usar todos os meios para encantar o mundo nesse período profético, conforme Daniel, capítulo 7, versículo 8, versículo 20 também, e Daniel 8, 23. E também a Bíblia fala que ele vai usar de toda a sua sutileza e astúcia para envolver as pessoas, conforme Ezequiel 28, versículo 6, e também logo pela sua posição sobre as nações, será estabelecido pelo consentimento delas, ou seja, pela própria consentimento, a união, a fusão, o consentimento delas. Não vai ser por imposição o seu estabelecimento sobre essas 10 nações, mas elas vão chegar a um denominador comum, a um consentimento, e vão elevar o anticristo como governador mundial. O 12º destaque que nós damos aqui, ou característica, é que ele governará sobre as nações confederadas com autoridade absoluta, gente. Vai ter toda a autoridade, uma autoridade absoluta sobre todo o globo terrestre, conforme Daniel 11:36 menciona isso. E ele será visto fazendo a sua própria vontade. Ou seja, essa autoridade é manifestada por meio da mudança das leis e dos costumes entre as sociedades e entre as pessoas, conforme Daniel 7:25. 13º destaque é que o seu interesse, ou seja, o interesse do anticristo principal está na sua tomada de força e na sua tomada de poder mundial. É o que menciona Daniel 11:38. 14º destaque é que, como cabeça desse império mundial federado, ele faz uma aliança de 7 anos, como eu falei, com Israel, conforme Daniel 9:27, que é quebrada, essa aliança, esse pacto será quebrado após 3 anos e meio iniciais da tribulação, conforme também profetizado por Daniel 9, versículo 27, fala sobre isso. O 15º destaque que nós damos aqui, ou característica, é que ele introduz uma adoração idólatra no meio da tribulação. Ele exige adoração para si, conforme Daniel 9, 27, na qual então ele se coloca como Deus, conforme Daniel 11, 36 e 37, e 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, e Apocalipse 13, versículo 5. O 16º princípio que nós trazemos para você é que ele é descrito como um blasfemador por causa da usurpação da deidade. Ele vai começar a blasfemar contra Deus, contra o Altíssimo, e vai usurpar, se apossar como se ele fosse Deus da própria deidade. É o que descreve Ezequiel 28, versículo 2, e Daniel 7, 25 fala sobre isso, e Apocalipse 13 também menciona sobre isso. O 17º destaque que nós damos aqui é que ele será energizado, ou seja, empoderado pelo próprio Satanás, conforme Ezequiel 28, de 9 a 12, e Apocalipse 13, versículo 4. Ele receberá de Satanás toda a sua autoridade, será controlado pelo orgulho do diabo, conforme Ezequiel 28, versículo 2 e Daniel 8, 25. O 18º destaque que nós damos aqui é que ele será o cabeça do sistema imoral de Satanás, conforme nós lemos aqui, juntos do início desse primeiro vídeo que fala sobre o anticristo, em 2 Tessalonicenses 2, 3. E sua declaração de poder e divindade será provada através de grandes feitos, grandes sinais miraculosos, feitos através do poder satânico que lhe será conferido, conforme 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 19. O 19º destaque que nós damos aqui é que ele será recebido também pelo mundo como Deus e como governante mundial, por causa da cegueira espiritual do povo nesse tempo profético da tribulação e dos juízos
de Deus sobre a terra, conforme relatado em 2 Tessalonicenses 2:11. O 20º destaque que nós trazemos para você é que esse governante torna-se o grande adversário de Israel, conforme Daniel 7:21 e 25, e Daniel 8:24 também menciona isso, e Apocalipse 13, versículo 7 também fala sobre esse assunto. O 21º destaque que nós damos aqui é que haverá uma aliança contra ele, né? Como nós já falamos de outras nações, os reinos do norte, os reinos, o rei do leste e o rei do sul da Palestina ou da terra de Israel, conforme Daniel 11 e Ezequiel 28, a qual desafiarão então a autoridade da besta ou do anticristo, do filho da iniquidade aqui. 22º destaque que nós damos é que no conflito resultante, né, com esses impérios, com esses governos, com essas confederações, como diz a Bíblia, ele ganhará então o controle sobre toda a Palestina e sobre os territórios adjacentes a Israel, conforme Daniel 11:42. E fará então com que Jerusalém seja a sua sede mundial do seu poder gentílico mundial, conforme Daniel 11:45. 23º destaque aqui que nós trazemos é que quando o anticristo chegar ao poder, esse governante também, o anticristo, será elevado por meio da grande prostituta, que é um sistema religioso corrupto que já está agindo nos dias de hoje e que trabalhará de maneira, claro, muito mais efetiva na época da tribulação. Ela primeiro vai levantar o anticristo, depois o anticristo vai dominá-lo e subjugá-lo, conforme Apocalipse 17, versículo 3. 24ª característica, o destaque aqui é que esse sistema mundial será destruído pelo governante para que possa governar sem impedimentos, né? Ou seja, o sistema que governa o mundo vai agir dessa maneira. E no próximo vídeo nós vamos tratar mais sobre esses assuntos e continuar aqui com vocês, tá bom? Deus vos abençoe, continue conosco sobre esse estudo sobre a pessoa e o ministério do anticristo. Amém e amém.